Sou Wagner Alberto, estamos aqui para mais uma vez esse programa Comunhão no Lar, que leva até o lar, aos nossos lares, uma mensagem de amor, de compreensão, para que possamos, quando fazemos o nosso evangelho no lar, ter a maior compreensão, o maior equilíbrio em nosso lar. Pois sabemos que nesse planeta escola em que vivemos, nesse planeta de provas e expiações, a nossa casa é a nossa sala de aula. Nossa família é nossa sala de aula. E é onde podemos, na maior parte da nossa vida, exemplificar pela paciência, pela tolerância, pela indulgência, pela benevolência, sabendo que todos ali estamos para caminhar, fazer essa jornada juntos, aprendendo um com o outro. E aqui nesse livro, Jesus no Lar, psicografado pelo médium Chico Xavier, editado pelo espírito Ney Lúcio, como está aqui no conteúdo dele. São exemplos que Ney Lúcio traz da reunião na Casa do Caminho, em que Simão Pedro, ali ele fazia o primeiro evangelho no lar, porque ele precisava começar com os seus a levar essa mensagem, a ter entre os seus os ensinamentos. É como nós fazemos na nossa casa. Nós precisamos comungar com a nossa família, com os nossos irmãos, com os nossos parentes que chegam pela nossa esposa, pelo nosso marido, pelo nosso companheiro ou companheira, que vão, na nossa convivência, testar a nossa paciência, a nossa indulgência, a nossa benevolência. E nesse primeiro episódio, é o culto cristão no lar, em que começa dizendo assim: povoara-se firmamento de estrelas dentro da noite, prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia. O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo para Pedro: E o oleiro que faz para atender a tarefa que se propõe? Ele perguntou. Certamente, Senhor, retarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo, fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho? O interlocutor, muito simples, informou, sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Colocou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico
é a primeira escola. E o primeiro templo da alma, a casa do homem, é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Meus irmãos, nesse comunhão no lar, que foi a proposta, em que o momento a gente pudesse até ouvir com a nossa família esse programa, como assistimos um filme, como assistimos um programa de TV. E possamos ali ter esse livro para estudar. Eu vos convido a isso, para que possamos ter esse entendimento, porque entre as famílias, muitas vezes, são onde tem os maiores desentendimentos, aonde ali é para habitar o amor, é para habitar a compreensão, a indulgência, a benevolência e o perdão. Mas não é onde habita, muitas vezes, a intolerância. É onde habita, muitas vezes, a falta de paciência. Não habitamos paz em nosso lar. Será que temos aquele dia na semana onde fazemos o evangelho no lar? Onde comungamos com os nossos, debatemos sobre esse evangelho, buscamos sobre a luz da doutrina espírita, em torno do evangelho de Jesus de Nazaré, os melhores exemplos, as melhores buscas por essa transformação, por transformar o nosso lar, a nossa casa, o nosso castelo, o nosso templo, como diz Jesus aqui. É o primeiro templo sagrado. Ali, nós somos colocados, nós escolhemos estar com aquelas pessoas. E quando escolhemos, é porque ali vamos colocar em prática e ser o testemunho do Evangelho vivo de Jesus, o Evangelho redivivo. Então, para que isso aconteça, tem que haver o estudo, tem que haver a prática do Evangelho do lar. E a comunhão no lar vem com essa proposta, de levar até a mensagem por essa ferramenta maravilhosa, que muitas vezes não temos condições de ir para o centro, ou não moramos em Brasília, mas temos a oportunidade de participar desse momento de reflexão. E aqui, por isso, buscamos esse livro, que é titulado Jesus no Lar. E para a gente ir para o nosso fechamento, ele diz, depois de ter falado que o nosso lar é o nosso templo, primeiro templo da alma porque estamos encarnados. E a nossa consciência vai nos cobrar isso. Como fui com os meus, com aqueles em que eu escolhi iniciar essa caminhada? A proposta do pai e da mãe não é ser dono dos filhos, é encaminhá-los no caminho do bem, é mostrá-los como ser humanos melhores, pelo nosso exemplo. Qual o filho ou a filha que vai ser uma boa pessoa se o pai e a mãe só vivem em brigas, em intrigas, em desavenças, se não sentamos na mesa para um momento mais sagrado, que é o da alimentação? Ficamos ali no celular, não assistimos um filme em família, não temos programa em família, não temos mais o domingo em família. Então, sempre eles buscavam jantar ou almoçar juntos. Era um momento em que eles conversavam. É o evangelho no lar. Cada um faz da sua forma. Fazia aquela oração naquele momento, agradecia aquele alimento. Então temos que fazer isto. Buscar esses momentos entre a família. Buscar esse momento de confraternizar. Porque ali vamos nos entender, vamos debater, vamos construir um diálogo, vamos construir uma história. Então, esse comunhão no lar é isso.
Eu já falei isso atrás. Não sentamos e assistimos muitas vezes um filme, por que não ver um programa? Um programa espírita, um programa cristão. E Jesus aqui vai trazer o seguinte, ele vai nos trazer o seguinte, quando ele terminou de falar para a vida comum, se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem aperfeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Qual o maior problema hoje que nós temos de agressividade na sociedade? Da intolerância, da impaciência que vimos aí nas redes sociais, presenciamos no dia a dia. Será que aquele ser humano ele foi construído, ele foi criado em um lar de harmonia? Será que os pais deles passaram para ele amor ou o criaram diante de pancadas, no meio das correntes? Por isso o diálogo é tão importante. Quando sentamos com os nossos filhos para conversar, para debater, dá oportunidade deles deixarem a se expressar, mas sabendo que tem umas leis divinas para seguir. Foram colocados para nós para sugestões. Lei de amor, a lei de progresso, a lei de sociedade, a lei de consciência. Levar as nossas crianças para a evangelização. Sim, para a evangelização. Seja qual for a nossa crença. Começar do berço essa evangelização. Esse caminho para um futuro melhor da humanidade. Aí estaremos começando a regeneração do planeta. Pela nossa juventude. Eu, quando vejo a casa dia de sábado, cheio de crianças, cheio de jovens, o meu coração aquece de alegria, porque eu sei que ali está começando a construir melhores seres humanos. Conhecendo o Evangelho, conhecendo essa doutrina que esclarece, que consola, que dá um norte, que é o nosso farol, para a nossa transformação moral e intelectual. Amai-vos e vos instruí-vos, para que a instrução se torne conhecimento e o conhecimento em ação de coisas úteis, ação do bem, do amor, do perdão, da indulgência, da benevolência, primeiro para com nós mesmos. Irmão Cidufor sempre fala no livro Reforma Íntima Sem Martírio, autoconhecimento, autoamor, autocuidado, autoperdão, tudo auto. Primeiro, reforma a ti mesmo. Constrói pelo esforço, que é o espírita, a trabalhar as suas inclinações, os seus valores morais, que é o respeito ao próximo. E aqui Jesus vai finalizar com uma lição fenomenal. A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre as quatro paredes, como guardar a harmonia nas nações? Se nós não habitamos a amar o irmão, desculpa. Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai, que nos parece tão distante? Como? Ele fala mesmo, se não conseguimos viver em paz nas quatro paredes,
Como vamos viver em paz no mundo, levar paz? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, assentamos aqui em torno de quanto nos procuram assistência fraterna. Uma claridade nova. A mesa de sua casa é o lar de teu pão. Nela recebe do Senhor o alimento para cada dia. O nosso lar, nós recebemos o alimento, não só do corpo, mas do espírito para o dia a dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversão e no pensamento? Por que não mostrar em torno, ali, começando no seu bairro, no seu prédio, a mostrar a harmonia que é em seu lar? O exemplo vivo começa dentro de casa. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu, pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que constituem a fartura, começa no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão. Jesus começou o evangelho no meio dos seus, dentro de casa, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Ele está falando aqui da manjedoura, simples, de palha no meio dos animais. Foi ali onde nasceu o Verbo. Foi ali onde veio a Boa Nova. Foi ali, num lar entre três pessoas, Maria, José e o Jesus menino, que começou o início para a fraternidade humana. E aí ele finaliza dizendo: Simão Pedro fitou no mestre, ficou olhando para o mestre, os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou, tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Por que não possamos ser também os primeiros, na nossa família imensa, a começar o evangelho no lar, com os nossos? Eu convido a todos a levar esse momento aos seus lares. A comunhão no lar convida a todos a começar o evangelho no lar. Começar dentro de casa o exercício para colocarmos em prática na nossa sociedade o exemplo que trazemos da nossa casa. Que possamos ser o semeador do bem, levar o amor e a fraternidade, a indulgência e a benevolência para com todos e o perdão, começando dentro de nosso lar. Obrigado por mais uma vez estarem aqui a nos ouvir. A essa equipe da Comunhão Espírita de Brasília, que leva esse programa e vários outros aos lares, aos locais onde estamos, levando sempre uma mensagem de fraternidade, de amor, de busca de melhoramento íntimo e da transformação moral para cada um de nós, para que junto possamos construir uma sociedade melhor, mais compreensiva, mais harmoniosa, mas com o entendimento do amor. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações.
Que o amor de Maria, Mãe de Jesus, possa sempre, na sua simplicidade e na sua perseverança, nos mostrar como é simples amar. Que Deus, Pai de infinita bondade, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, possa nos despertar essa potencialidade e essa inteligência na mente de cada um. Que a paz do Cristo esteja em vossos corações. Até o próximo programa, Comunhão no Lar, com esse livro, Jesus no Lar, ditado pelo espírito Ney Lúcio, psicografado por Chico Xavier, que traz os primeiros ensinamentos de Jesus com a sua primeira família, que é a família dos discípulos, a dele e todos que conviviam com ele ali. Até o próximo programa, Comunhão no Lar. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um bom domingo, um bom início de semana, de muita paz e de muita harmonia. Um grande abraço a todos. Eu, Wagner Alberto, e a Comunhão Espírita de Brasília deseja a todos vocês, do seu lar e da sua comunidade. Um grande abraço. Até mais.